E aí galera, tudo bem? Como vocês estão? Tô aqui hoje, como você viu aí no título, pra falar um pouquinho sobre as preocupações que às vezes viram até a ansiedade no nosso coração. E isso foi algo que Deus falou comigo algumas semanas atrás e eu senti de estar aqui compartilhando com vocês. Que eu tava um pouco preocupada com algumas coisas, isso tava tomando o meu coração e eu tava deixando de dar fruto. E o Senhor falou muito forte comigo que Ele espera fruto de nós todos os dias. E as preocupações, elas vêm e sufocam esse fruto que muitas vezes o Senhor quer que a gente esteja dando no lugar onde Ele nos colocou, na nossa casa, na nossa família, no nosso trabalho, na nossa faculdade, se a gente estuda. E quando a gente dá uma atenção muito maior para essas preocupações e a gente não descansa no Senhor, a gente deixa com que essa ansiedade, essas preocupações, elas sufoquem a semente que o Senhor está colocando no nosso coração para ser frutificada. Isso diz lá na parábola do semeador. Eu vou ler rapidinho para vocês o versículo que está lá em Marcos, no capítulo 4, no versículo 18, que fala especificamente sobre esse caso. Se você quiser ler, essa passagem ela é muito interessante, pode ler todo o capítulo, toda a passagem ali, mas eu vou ler só especificamente sobre os espinhos. Outras ainda, como a semente lançada entre espinhos, ouvem a palavra, mas quando chegam as preocupações dessa vida, o engano das riquezas e o anseio por outras coisas sufocam a palavra, tornando-a infrutífera. E isso quer dizer o quê? Que quando a gente tá muito preocupado com alguma coisa, né? A gente normalmente se preocupa com as coisas da nossa vida, com as áreas da nossa vida. Tem pessoas que são um pouco mais preocupadas, pessoas que são um pouco menos. Mas quando a gente fica muito preocupado, a gente não descansa no Senhor, a gente faz com que o fruto que a gente é para dar, a gente não dá. A gente sufoca, assim como essa passagem fala. Essas preocupações, elas acabam sufocando a semente que é para dar fruto. E eu parei para pensar um pouco e realmente quando eu, pelo menos, estou mais preocupada com alguma coisa, eu fico mais irritada, eu fico com menos paciência com as coisas, eu não sou tão bondosa, eu não sou tão paciente, eu não sou tão amorosa. E, na verdade, esse é o fruto que o Senhor espera de nós, né? É o fruto lá do Espírito Santo. É o que o Espírito Santo em nós faz com que nós sejamos mais bondosos, mais misericordiosos, amorosos, pacientes. E quando a gente fica muito preocupado, ansioso com alguma situação, isso faz com que esse fruto do Espírito Santo em nós não seja gerado da maneira que deveria estar sendo gerado em nós. E alcançando também as pessoas que estão ao nosso redor, porque querendo ou não, isso também reflete nas pessoas que estão convivendo com nós no dia a dia. E eu parei para pensar um pouco nisso tudo que eu estava vivendo e nessas preocupações que eu estava tendo, e eu percebi algumas dicas que me ajudaram a eu ficar menos preocupada e conseguir de verdade descansar no Senhor, porque às vezes a gente diz, né, que a gente confia no Senhor, mas na verdade quando a gente fica preocupado e a gente não coloca sobre Ele as coisas, a gente não descansa de verdade, na verdade a gente só tá falando da boca pra fora que a gente confia, mas na verdade a gente não confia, porque quem confia no Senhor descansa nele. Então, a primeira dica que eu anotei é lembrar que o Senhor, ele é soberano sobre todas as coisas, ele tá no controle de tudo. Nada acontece sem que o Senhor permita e que ele tá cuidando da gente, que ele tá cuidando de mim, que ele tá cuidando de você. E eu lembrei daquela passagem que fala lá em Mateus, no capítulo 10, 29 e 30. Eu vou ler rapidinho com vocês. Fala assim: não se vendem 2 pardais por uma moedinha, contudo, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do Pai de vocês. Até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados. Então, eu lembrei disso aqui e isso, lembrar de que o Senhor está no controle da nossa vida. Nem nós mesmos sabemos quantos fios de cabelo nós temos na cabeça, às vezes a gente nem percebe quando a gente perde, quanto cabelo que a gente perde. Nós mulheres principalmente, né? A gente perde bastante cabelo, enfim. E isso foi algo que me ajudou
né? A descansar, saber que o Senhor está cuidando da minha vida, o Senhor está cuidando da sua vida. É claro, né, que a palavra fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Ou seja, né, não é que o Senhor faz cooperar para o bem para todas as pessoas. Não, o Senhor faz cooperar todas as coisas para o bem daqueles que amam a Ele, daqueles que guardam a palavra, daqueles que se esforçam, se dedicam, né, vivem em integridade, vivem na justiça de Deus. A segunda dica, eu separei 3 dicas aqui. A segunda dica é que lembrar das promessas do Senhor. Lembrar daquilo que o Senhor já prometeu para nós, daquilo que é promessa, tanto que está na palavra, quanto daquilo que é específico para nós. Que o Senhor, ele tem planos específicos para nossa vida. E ele vai cumprir, se o Senhor falou, já é porque ele tá ali na frente, né? O Senhor tá lá na frente quando for acontecer. Então, se ele falou, é porque já vai acontecer, já aconteceu. E a terceira dica é entender que o Senhor é meu pastor. A gente fala muito nesse versículo, é muito conhecido, acho que é um dos mais conhecidos da Bíblia. É o Senhor é meu pastor e nada me faltará. E eu pedi a ajuda do meu excelentíssimo marido, e ele me ajudou a buscar o que realmente significava no original essa palavra. E se a gente for traduzir literalmente, né, segundo o original, o Senhor é meu pastor e nele eu não tenho falta. Então a terceira dica é lembrar e confiar de que a gente não tem falta de nada no Senhor quando a gente está no Senhor. A gente pode ter falta de algumas coisas, mas não é aquilo que é necessário para nós, porque aquilo que é necessário para nós, que é aquilo que é da nossa necessidade, o Senhor não vai deixar faltar. Que muitas vezes a gente ouve, né, que a gente não vai ter falta de nada na nossa vida, ou a gente às vezes estabelece um padrão e a gente acha que Deus tem que sempre suprir aquele nosso padrão, e na verdade o versículo fala que o Senhor é meu pastor e nele nós não temos falta. Então é confiar de que o Senhor está cuidando de nós, de que Ele supre as nossas necessidades quando nós estamos nele, e que Ele é soberano e vai cumprir todas as promessas que Ele tem para nossa vida. Amém? Espero que esse vídeo te ajude a acalentar um pouco mais o teu coração, deixar teu coração mais quentinho, mais calmo. E, por fim, né, obviamente tem aquele versículo também que a gente é para lançar as nossas preocupações ao Senhor, porque Ele tem cuidado de nós. Então eu espero que esse vídeo te abençoe. Compartilha com os teus amigos, com os teus familiares. Deus abençoe, uma ótima semana e até o próximo vídeo.